Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Ronaldo Dantas e hoje nós vamos responder as perguntas que algumas pessoas me deixaram lá no Instagram. Toda quinta-feira eu vou deixar lá um box para você fazer sua pergunta e aí a gente transforma isso em um vídeo grande aqui para que a gente possa ter esse momento de interação. Se você não me segue, já me siga aí, e se você já me segue, dá uma curtida, comenta qualquer coisa aí só para aumentar o engajamento e não esquece de mandar para outras pessoas. Então vamos lá, vamos partir aqui para a primeira pergunta da corretora Deise Duarte. Começando no interior, qual seria a sua estratégia para se destacar no mercado imobiliário? Deixa eu falar para vocês aqui, quanto menor a sua cidade, maior a chance de você se destacar, você impactar a sua cidade inteira. Imagina que você mora numa cidade com 35 mil pessoas, uma campanha que você faz, você consegue impactar todas as pessoas. Se você mora numa cidade com 300 e poucas mil pessoas, não é difícil você se destacar. Até porque a maioria das pessoas pensa, eu não vou fazer isso porque não moro numa cidade grande, mas é o contrário. Quanto menos pessoas você tem para impactar, maior a sua chance de você se destacar. Então pensa o seguinte, o mercado, onde os seus concorrentes estão praticando. Qualquer coisa que você faça um pouquinho a mais do que eles, você consegue se destacar, principalmente na internet. Então, minha orientação para você é mete as caras, apareça mesmo, seja recorrente, use campanha e ative o máximo para você ser relevante, tá? Esse é um trabalho que demora tempo, né? Aqui no nosso canal, por exemplo, eu comecei agora, a gente tem menos de 1000 seguidores aqui. Mas eu sei que é a frequência que vai fazer com que esse canal cresça e é lógico, a contribuição aí de vocês em assistir, em compartilhar, em estar engajando. Carlos Duarte 5, qualificados no mercado imobiliário considerando o cenário macroeconômico do Brasil. Essa é a mesma pergunta que alguém fez aqui também, que é o Rafael Gomes, que falou assim, o que dizer para os clientes que estão inseguros em realizar uma compra com o momento atual do país? Eu fiz um vídeo aqui falando a respeito disso, depois você pode assistir esse vídeo, principalmente com relação à expectativa das pessoas, né? Eu acho que já está claro para todo mundo. O Brasil é muito relevante para simplesmente ser deixado que aconteça o que aconteceu na Venezuela. Então, a gente é muito relevante, imagina que no cenário geopolítico, é um tabuleiro, e a geopolítica que define as coisas. A gente tem se você jogou War, você sabe, tem uma parte ali que você não pode perder. E o território brasileiro é um deles, então você percebe o engajamento dos Estados Unidos em resolver o problema do Brasil. Só para você ter ideia, essa é uma estimativa agora, que mudando de governo, a Bolsa de Valor deve dobrar de valor. Então tem muita gente numa expectativa muito grande, né? Tanto é que mesmo com o tarifácio entrando em vigor, as pessoas elas continuam investindo, o dólar está caindo e a Bolsa está subindo. Olha só que é meio que um contrassenso, mas é porque as pessoas agora estão com mais fé de que as coisas vão melhorar do que anteriormente. E o mercado ele se move através disso, através de expectativa futura. E a gente tem agora uma expectativa futura de melhoria, apesar de toda a bagunça. Então, é natural que surja alguns transtornos, mas isso deve passar com o tempo. A Mari Imóveis GO, o digital é essencial para o corretor de hoje? Olha, eu vou te falar que tem como você ser corretor sem estar no digital, mas eu vou te falar que você está perdendo dinheiro. Tem dinheiro na mesa, o seu trabalho ele facilita muito mais quando você tem o digital, quando você tem essa amostragem. Imagina o seguinte, imagina que você vai em algum lugar, faz uma live ou filma, né, e sobe essa live. Vamos supor que dê 100 visualizações. Pensa como é para você fazer 100 visitas naquele imóvel. Então, quando você tem essa proporção, é porque, lógico, os números da internet faz com que a gente tenha um pouco de mudança da cognição. Pô, você teve 1000 visualizações. Cara, 1000 visualizações, você já parou para pensar quanto é um auditório com 1000 pessoas? É muita gente, é muita gente. Você está falando com 1000 pessoas. Então, é um potencializador assim, gigantesco quando você está posicionado na internet. Mas lembrando que é um trabalho contínuo, né? Você tem que ter metas para você ter relevância,
tá? Não é qualquer tipo de conteúdo que vai ter relevância. Então quanto mais você faz, mais as pessoas te conhecem, mais você fica bom em saber, né? Você testa 10 coisas, uma dá certo, e aí você sabe que aquela lá é o caminho que você vai começar a focar mais. E se você faz uma só e uma dá errado, a chance de você avançar é muito difícil. Então você tem que fazer com mais frequência, tá? A Raquel Garcia perguntou assim: já está na hora de vender o ágio do Fazenda Lumiar? Lançamos um empreendimento agora aqui em Goiânia na quinta-feira e tinha 500 lotes aproximadamente para venda e 1.400 Pix de clientes esperando. O negócio foi assim, um fenômeno, vendeu muito rápido e agora, se quiser vender, eu vou te falar que já tem cliente querendo comprar. A gente consegue vender o ágio, já dá para comprar. O Luiz Walter Milhon, ele perguntou aqui, ó, como um corretor deve se comportar em um momento de crise pessoal para performar? Isso é difícil, mas eu sempre me enxerguei como um ator. Então pensa assim, o ator, quando ele vai entrar e vai encenar, o cachorro dele pode ter morrido, ele pode estar, talvez, brigado em casa, ele pode estar com dificuldade financeira, ele pode ter passado um monte de problemas, só que na hora que ele vai interpretar aquele papel ali, ele é simplesmente aquele papel. Então ele se entrega para aquele papel. E na vida de corretagem, a gente tem que ser assim também. O cliente não tem culpa de você estar passando por algum tipo de dificuldade. Ele não tem culpa disso. E ele não tem nem que saber que você está passando por isso. Então, naquele momento, apesar de você estar passando dificuldade, você não pode transparecer isso. Até porque as pessoas, elas querem fazer negócio com quem tem aparência de sucesso. A gente não quer fazer negócio com derrotado. A gente quer fazer negócio, principalmente a compra de um imóvel, que é uma compra significativa, é uma compra difícil, o cliente tem muita dúvida, não é algo que ele vai fazer da noite para o dia. Então ele quer sentir essa segurança. Então a primeira coisa é, passou daquele momento ali que você está atendendo, cara, isola tudo que você está passando, isola tudo, e você agora está ali 100% para poder atender o cliente e não é o seu problema. Você não está ali para resolver o seu problema, você está ali para resolver o problema do cliente. Tá? Então haja como se fosse um ator. Espero que tenha ajudado aí, espero que tenha contribuído nesse momento aí de situação pessoal. Não vai ser a primeira, não vai ser a última que você vai passar por isso, mas eu quero te falar, você vai passar, tá? Então fica tranquilo que vai dar tudo certo, só continue trabalhando, continue dedicando que as coisas vão acontecer. Eu sou o Matheus Oliveira. O que você removeria do meu perfil ou acrescentar? Eu vi o seu perfil, Matheus. Matheus Oliveira, sou o Matheus Oliveira. Eu vi o seu perfil, achei ele bacana, achei bem profissional. Eu acho que você pode intensificar mais o trabalho de postagem. Só para você ter ideia, quando eu resolvi crescer nas redes sociais, eu coloquei uma meta de postagem, colocar 3 vídeos por semana. Então, se você tem uma meta de colocar 3 vídeos por semana e você se obriga, você se compromete com essa meta, você tem uma frequência e o algoritmo ele vai remunerar a frequência, tá? Então, e com a frequência você ganha qualidade. Então, você tem que se expor mais. Eu acredito que fazer mais coisas que são dedicadas assim, principalmente às pessoas te conhecerem. Porque eu vi que está muito profissional. Então, você fazer... Tem uns 5 Cs, eu não uso, tá? Mas eu sei que funciona muito bem. São 5 Cs que mais engajam, que é carro, casa, criança, casal e comida. Esses são os 5 Cs que mais engajam. Então, se você colocar coisas do seu dia a dia, do seu pessoal, pode ser que favoreça. Tá? Eu não uso, vocês não veem muito eu postando minha casa, meu carro, minhas crianças, né? Eu não exponho dessa forma, mas funciona, tá? O Gustavo Andrade, ele perguntou, foco em estúdio ou médio alto padrão? Tá. Para definir foco, é importante que você tenha foco, tá? Se você pensar no médico, o médico clínico geral, ele não ganha tão bem quanto um médico especializado. Então, quando você passa por alguma especialização, isso faz com que você tenha mais autoridade e também faz com que você seja mais remunerado. Quando você vai escolher algum tipo de foco, você pode focar em uma região, isso pode ser um tipo de foco, em um ticket,
Eu trabalho com produtos econômicos, eu trabalho com produtos médio padrão, eu trabalho com produtos de alto padrão. Você pode trabalhar com, talvez, tipos de imóveis, como é o caso do estúdio, mas vai depender muito, Gustavo. Porque, assim, estúdio, o que eu vou falar com estúdio? Estúdio eu vou falar muito sobre investimento, sobre aplicação, o retorno, o payback, né? Quanto que o cliente paga, quanto que recebe, quando ele recebe. Então, eu vou estar tratando mais esse tipo de público. Qual que é a vantagem de você trabalhar estúdio? Você vai conseguir fazer um volume maior. Você não está lidando com a necessidade de moradia. Então, o cliente ele pode fazer uma compra, talvez até com menos critério do que ele tem para poder comprar o imóvel para escolher que ele vai morar, vai acordar e vai dormir todos os dias ali, ele vai ser mais criterioso para isso. Então, se você pensar imóvel para investimento, não é que o cliente não é criterioso, é que ele tem menos critério porque, principalmente quando a gente fala de estúdio, a gente está falando de imóvel que é de curta duração, geralmente. Então o cliente não está muito preocupado, talvez com o tamanho, a cozinha e tal. Ele tem menos objeções, ele está querendo saber mais do negócio em si. Tá? Então, para você se especializar nisso, é mais fácil. Quando você trata imóveis de médio e alto padrão, aí você já vai lidar com, geralmente, a pessoa que ela vai ter um pouco mais de objeções. Porque ele vai morar lá, né? Então ele vai acordar todos os dias ali, então ele vai ter um pouco mais de objeções, mas a comissão é maior. Não tem como eu falar para você qual é o que você deve focar. Eu acredito que você tem que ir tateando, entendendo aí qual vai ser o caminho, o segmento que você vai se desempenhar melhor. Eu comecei no médio padrão, fui para o econômico, depois eu fui para o alto padrão. Cada momento foi um momento da minha vida. Cada momento eu me preparei para poder dominar esse segmento. Mas eu me tornei especialista em cada um deles. Tá? Então é importante que você tenha uma especialidade. A Costa Hélida, uma pessoa com mais de 50 anos de idade tem chance de iniciar uma carreira como corretora? Claro que tem. Claro que tem. A gente tem aqui, eu tenho corretora aqui que tem 70 e poucos anos, que é a Crisinha. Linda ela. Um exemplo aqui pra gente. Ela consegue transmitir segurança, ela faz com que essa maturidade ela transmita de uma forma com credibilidade. É claro, você vai ter algumas dificuldades, porque, como eu falei aqui anteriormente, hoje em dia a gente precisa estar mais conectado, a gente precisa ser mais digital. Não é obrigado, mas ajuda bastante. Mas não quer dizer que é um impeditivo, pelo contrário. Você tem que saber o seguinte, o que eu tenho de vantagem? A minha vantagem, primeiro, a minha experiência, né? Eu tenho já um background, eu tenho vivência, minha vivência eu posso trazer ela para a mesa na hora da negociação, eu posso mostrar para o cliente tudo que já passei, as vezes que eu mudei, os negócios que eu realizei, como eu me sentia em um determinado imóvel, como eu me sinto agora, usar tudo que você tem ao seu favor. Você não pode ficar olhando para aquilo que você não tem e se queixando, né? Pelo contrário, você tem que falar assim, tá, essas cartas eu não tenho, eu tenho essas cartas aqui, como que eu vou montar meu jogo em cima dessas cartas? E aí, assim, você pode trazer, mas o que eu posso te falar é que nós temos várias corretoras aqui na MyBroker que são muito bem sucedidas, que eram donas de casa, que estavam muitos anos fora do mercado e que hoje estão realizando os sonhos. Na verdade, algumas que chegaram naquela crise do ninho vazio, né, que foi cuidar dos filhos e de repente os filhos casaram, mudaram e aí chegou aquele momento que falou, pô, e agora? O que eu vou fazer da vida? Se tornaram corretoras, né, você pode conciliar bem a sua agenda e acabaram tendo um resultado extraordinário. Não é fácil, a profissão de corretagem não é fácil, mas graças a Deus que não é fácil, porque se fosse fácil qualquer um fazia. Então, como não é fácil, é só para quem se dedica mesmo, para quem tem coragem e para quem tem ousadia. Então, se você quer esse conselho, dá para começar? Dá muito. Então, entra, mas entra de cabeça, tá? Qual o perfil do corretor que a MyBroker valoriza? A gente procura 4 tipos de pessoa, tá? 4 tipos de pessoas não, 4 características que a pessoa tem que ter. Primeiro, inteligente e ensinável. Depois, ela precisa ser ambiciosa, porque esse negócio aqui é um negócio que você precisa ter ambição. Você tem que ter um grau de ambição que faz com que você supere os nãos, né? Porque esse negócio nosso é um negócio de colecionar nãos.
Então, quanto mais não você ouve, mais próximo você está do sim. Se eu falasse para você, você está 37 nãos do seu sim, quão você ficaria feliz a cada não que você tivesse recebido. Então, é essa mentalidade que você tem que ter. Tem que ser autodisciplinada, porque aqui a gente não fica falando, vai, faz isso, punitivo, não é esse processo. A gente mostra o caminho e a pessoa vem aí e faz o que está dentro do que ela acredita. E tem que ser amigável, porque o nosso ambiente é muito bom e a gente não quer atrapalhar ele com pessoas que são, não vou nem falar, mas pessoas que eventualmente às vezes até produz muito, mas acaba bagunçando muito o ambiente. A gente não costuma ficar com essas pessoas. Tá? Então essa característica que a gente busca. O resto a gente treina, a gente desenvolve e não tem problema. A Monique Queiroz Rosa, como fazer para voltar a vender depois de uma venda de milhões? Oh, é a parte mais fácil, né? Você já sabe fazer venda de milhões. O difícil é quando você nunca vendeu, né? Eu acredito que se você não tiver torado todo esse dinheiro, se você não tiver gastado ele, viajado e parado, o que acontece? O corretor geralmente ele faz o seguinte, ele começa a trabalhar e de repente acontece uma venda. Eu percebo que é mais ou menos 3 meses ali do que você começa a trabalhar e a intensidade, sem se preocupar com o placar, tá? Você só faz, de repente você consegue fazer venda. Isso aqui é uma massa crítica que você apurou, tá? São os clientes que você captou, que você está em negociação. Essa massa crítica, se você trabalhou ela bem, se você salvou num CRM, se você está fazendo follow-up desses clientes, isso aqui ele vai gerar venda para você no futuro. Quando o corretor chega nesse momento aqui, que ele vendeu, ele para de fazer esse trabalho. Muitos corretores fazem isso. Ele para de fazer esse trabalho aqui. E aí aqui, às vezes, ele vai até no embalo. Eu chamo de inércia. O corpo parado tende a permanecer parado, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Como você fez um trabalho muito forte aqui, eventualmente esse trabalho aqui acaba reverberando no futuro para você. Só que isso vai diminuindo, porque você não está colocando clientes novos na base. Então, eu percebo, é o corretor, eu chamo de corretor Chicó. É o corretor fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Então, o que você faz? Eu, particularmente, mas eu vou falar meu caso pessoal. Tudo que eu fazia era o seguinte, cliente entrava na base, ele comprava de mim. 10% do que eu ganhava, eu colocava numa conta, eu tinha uma continha poupança da Caixa, um poupançudo, e essa conta era 100% para me trazer mais clientes. Essa conta era algo que eu só ia investir para ela trazer mais clientes. Aprendi isso naquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Tem gente que despreza, mas isso me ajudou bastante, porque cada real que eu colocava lá, ele era um escravo para me trazer mais real. Então, o problema é quando você come a semente. Imagina, você plantou ali a lavoura, depois você colhe, você separa um pedaço para poder replantar. Hoje não acontece isso mais porque as sementes são transgênicas, elas não podem ser replantadas. Mas, antigamente era assim, você plantava, você colhia, separava 10% ali para poder replantar. Né? Eu tenho a minha filosofia, para mim eu devolvo o dízimo e 10% do que entra ali eu reaplico. Então, do que eu recebo, na minha cabeça, 80% é meu. 80% eu posso fazer conta. Os outros 20% eu tenho que reaplicar. Isso fez com que a gente tivesse uma bola de neve. Você vai começando, você não tem muita grana para investir, mas de repente você ganhou 10 mil. Desses 10 mil você separou 1.000. Desses 1.000 você subiu campanha. Desses 1.000 você fez 20 mil. Agora você tem mais 2 mil. E aí você começa. E de repente você tem um problema bom. O que é um problema bom? Cara, eu estou com 4 mil parado na minha conta ali, eu não sei o que eu faço. Aí você começa a ser criativo para poder pensar em outras coisas. Então, usa isso, tá, como filosofia de vida, que eu tenho certeza que você vai prosperar muito. O Peixoto Filho, tá em todas aqui o Peixotão. Você prefere chorar ou vender lenço? Olha, rapaz, eu vou falar a verdade para você. Eu não tenho tempo de chorar, não. Mas vender lenço, vender guarda-chuva, eu tô dentraço, meu querido. Arthur Caldeiras. Qual a melhor forma de escalar para um profissional desse mercado? A melhor forma de escalar, com certeza, internet é uma das melhores formas, mas você precisa fazer as duas coisas. Lembra Unibanco, 30 horas?
Quando eu entrei no Unibanco, eu perguntei, cara, por que 30 horas? Na época, ter site era muito difícil. Não era todas as empresas que tinham site. Eles tinham. Eu tinha o Internet Bank. Né? Então você podia usar 24 horas na internet e mais 6 horas dentro da agência. Então era o Unibanco 30 horas. O corretor, para mim, ele tem que ser exatamente isso. Ele faz a campanha dele, sobe, deixa rodando e, meu irmão, caceta no offline. O que é offline? Oferta telefônica, abordagem, network, tudo que você pode fazer, follow-up, tudo que você pode fazer, você tem que estar o tempo todo prospectando novos clientes, entrando novos clientes na sua base. Assim você escala. Você pensa assim, ó, como você vai escalar? Você vai fazer o seguinte, você pensa em 2 degraus aqui. Uma escada que você vai subir com as 2 pernas. O lado de cá, conhecimento. O lado de cá, cliente. Então, todo dia você vai fazer o seguinte, vai subir aqui um pouco de conhecimento e um pouco de cliente. Um pouco de conhecimento, um pouco de cliente, um pouco de conhecimento. Chega lá em cima, o negócio acontece. Por quê? Porque você está muito hábil, você tem muito conhecimento e você tem muito cliente. Aí, meu irmão, ninguém te segura. Aí você escalou o seu negócio. Aí vai ter um lançamento, entrou algum produto na sua base, você só pesquisa ali o seu cliente, coloca isso tudo no CRM, que a sua carteira de cliente é a parte mais importante que existe no seu negócio, mais do que dinheiro, tá? CRM é mais importante do que dinheiro. Porque se você tem uma carteira de cliente bem trabalhada, ali tem dinheiro, tá? Então, trabalha sua carteira de cliente, você filtrou ali 7 clientes aqui que tem mais ou menos o perfil. Você ligou para 7 e fez uma venda. Fez uma venda do dia para a noite. Como que você fez isso? Trabalho anterior. Você acumulou todo aquele trabalho aí ao ponto de fazer isso. Então, quer escalar? Cliente, conhecimento. Cliente, conhecimento. O negócio acontece. Érica Fernanda Timóteo. Nova no mercado, como desenvolver habilidades de comunicação e negociação. Olha, Érica, a primeira coisa é que essas habilidades elas acontecem na prática. Tá? Então, quanto mais clientes você atende, mais rápido você se desenvolve. Beleza? Não tem como você se desenvolver com essas habilidades sem você praticar. Lá nos Estados Unidos é bacana porque o que eles fazem? Eles têm curso de oratória, lá, de debate na escola. Então eles pegam as pessoas, botam ali e você é obrigado a sair do outro lado, você é obrigado a se expor. E durante a maior parte do tempo, eu vou até fazer um vídeo depois sobre timidez. Estou pensando sobre falar sobre isso na próxima reunião e talvez eu grave um vídeo sobre isso. A timidez, ela te aprisiona. A timidez é o que te impede o potencial se tornar em fato. Você pode ter muito potencial, só que a timidez ela te aprisiona. Você está pensando em fazer alguma coisa, não faz por timidez, acaba tendo um resultado abaixo do que você gostaria, isso reforça a sua timidez, então você precisa se expor. Como que você elimina a timidez? Se expondo ao ridículo. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes a gente acha que as pessoas elas têm uma apreciação maior por nós do que a gente realmente tem. A maioria das pessoas não estão nem aí para você. Essa é a verdade. Não estão nem aí. Então você deixa de fazer as coisas pensando, o que vão pensar de mim? Sendo que na verdade essa pessoa está preocupada com a vida dela. Então quando você começa a pensar a respeito disso, fica mais fácil. Mas negociação, horas voo. Igual o piloto de avião. O piloto de avião, ele tem que ter horas voo. Horas voos do corretor é mesa de negociação, tá? Não é like, não é views, é hora voo. Hora voo é hora de mesa. Quanto mais horas de mesa você tiver, mais você vai aprender. E o Eduardo fala que ainda vou ser seu sócio. MyBroker Limeira. Beleza, Eduardo. Eduardo Luiz 90. Eu sempre falo assim, cara, se você acredita, eu acredito também, mas tem uma jornada, não é fácil. Né? Ser um empresário, se tornar um sócio, mas funciona. É bom, é muito bom e tenho muito orgulho dos meus sócios. Mais de 120 sócios, já pensou? É muita coisa. Demora para decolar como corretor? Acho que é aqui. Quanto tempo demora para decolar como corretor? Corretora Rosângela. Vai depender de você. Tá? Eu demorei 4 meses para fazer minha primeira venda e demorei mais ou menos 1 ano
para falar assim, eu já sei o básico desse negócio. Assim, eu sei conduzir o cliente, transformar o cliente de lead, captar cliente, transformar ele num visitante, despertar o desejo dele, tirar uma proposta, fazer uma negociação e fechar o negócio e um pós-venda. Então, essa jornada aqui eu já consegui falar assim, domina essa jornada. Tem algumas coisas para ajustar aqui, mas eu consigo fazer isso de uma forma, mais ou menos 1 ano. Aí, o que é pouco para a maioria das profissões, né? A maioria das profissões você precisa estudar 4 anos, 5 anos, para depois ver se você vai funcionar ou não. Nessa profissão aqui, em 1 ano, você consegue ser muito próspero. Tá? O Johnny Pérez. Cliente alto padrão ainda não... como atingir clientes de alto padrão ainda não sendo de alto padrão? A primeira coisa, você precisa entender o que o cliente de alto padrão ele aprecia. Tá? Tem coisas que para você não faz muito sentido, mas que para eles fazem. Então, eventualmente, a maior dificuldade é você entender que você não pode medir os clientes pelo seu bolso. Tá? Porque o cliente de alto padrão, ele tem excesso de dinheiro, excesso no bom sentido, né? Ele tem mais dinheiro do que você. Então, pagar R$500 uma garrafa de vinho, para ele é comum, é corriqueiro. Eventualmente, para você, pagar R$500 uma garrafa de vinho vai ser doideira. Eventualmente, ele pode pagar... R$500 eu estou falando assim, para tomar em casa, assim, num dia comum. Pode pagar 4 mil, 5 mil. As marcas que ele aprecia, o jeito que ele gosta de ser tratado. O que você precisa é tentar entender isso. Como que você pode fazer isso? Alguns investimentos que você pode fazer. Ir em bons restaurantes, ficar em bons hotéis, frequentar bons lugares. Mas eu não tenho dinheiro. Vai pelo menos uma vez para você sentir. Tem um restaurante que eu sempre recomendo para os meus corretores irem, lá no Dom, lá em São Paulo. É um 2 estrelas Michelin, do Atala. Restaurante maravilhoso. Você vai pagar mais ou menos R$1.000 num menu degustação. Vale só pela experiência. Porque imagina só, você está vendendo um imóvel de 2 milhões, de 4 milhões, de 10 milhões. Você não oferece o atendimento que o garçom que está vendendo um prato de R$1.000 oferece. E aí para você ficar com vergonha disso. Só para você entender. Nível de sofisticação, desde o momento que você entra até a apresentação inicial, como eles vão conduzindo toda a história para que você possa ir tendo essa experiência. São geralmente 7 pratos ali que eles vão contando histórias e você paga para ouvir história, na verdade. E depois, até a hora que você paga a conta, a hora que você sai do restaurante. É simplesmente espetacular. Então, vale a pena você fazer esse investimento para você abrir a sua mente com relação ao atendimento. Como eu posso fazer um atendimento desse jeito? É para você ficar com vergonha. Tá? Porque se você está achando caro um prato de R$1.000, imagina, não é um prato, são vários pratos, mas uma experiência ali de R$1.000, o seu cliente está comprando um imóvel de 5 milhões. Então, como que você vai fazer esse atendimento assim, nesse nível, apurado desse tanto? Tá? Então é para você pensar nisso aí. Espero que tenha contribuído. Se você acompanhou até aqui, então já curte, comenta, fala o que você gostou, deixe já uma pergunta aí, quero ler seus comentários e compartilha também, dá aquele incentivo aí. Estou começando agora o canal e se você não me incentivar, pode ser que eu desanime no meio do caminho. Vamos com tudo, Deus abençoe, sucesso e a gente se vê.